Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante. Vamos falar sobre astrologia, sobre o céu do mês de agosto. Eu coloquei como data principal 6 de agosto a 25 de agosto, porque a gente vai ter muita interação no céu. Você imagina o céu de agosto como um grande palco. Então, o Sol, né, esse Sol leonino brilhando intensamente, fazendo muitos aspectos positivos, porque a gente tem trígonos no elemento fogo, a gente tem o céu astrológico como se fosse uma grande pipa ali, bastante oposição também, e interação também do sextil e, claro, o grande trígono de ar, tá bom? Então vamos falar que a gente tem o céu astrológico misto, tanto com fatores extremamente positivos quanto muito desafiadores, tá bom? Então, os outros planetas entram em cena também, né, dando esse enredo todo, né, essa orquestra toda, trazendo oportunidade para a gente. Então, hoje a gente vai desvendar juntos aqui, relacionado aos astros, o que nos prepara nesse mês de agosto, particularmente aí o mês todo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o céu do mês. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o céu do mês de agosto. Basicamente, eu escolhi essa data, 6 de agosto até 25, porque a gente vai ter entrada de planetas importantes e a troca, né? Então, aliás, esse ano de 2025 já iniciou toda essa entrada dos planetas transpessoais, né? Que é Urano, Netuno e Plutão, que já tinha entrado, mas a interação e a curiosidade dessa mandala é porque está num aspecto muito interessante de pipa aqui. Então a gente vê aqui Plutão em sextil muito forte, né? Por que fica mais grossa essa linha? Porque são dois planetas em conjunção aqui com Plutão. Isso é muito interessante. E a gente tem Urano aqui também, né? Em sextil, né? Também. E o grande trígono de ar, que nos empurra aí para a evolução da humanidade, mas muitas oposições também. Então vamos lá, vamos falar o que quer dizer aí esse céu astrológico. Então, quando a gente vê, por exemplo, você vê aqui ó, o Quiron em Áries, né? Olha que interessante. Eu já vou falar sobre isso na casa 12, tá? Eu vou iniciar com Quiron, porque o Quiron ele tá em movimento retrógrado aí, né, em Áries. Então, eu vou falar sobre Quiron primeiramente. Então, esse posicionamento pode conter uma sensibilidade muito profunda para todos nós, tá? Seja na vida pessoal, coletiva também. Muitas vezes oculta, né? Então, é um sofrimento coletivo em temas existenciais aqui, né? Então, a gente pode se sentir muito sobrecarregado, do que a gente de fato veio aqui fazer no mundo, o que a gente traz, perceber as coisas, carregar fardos emocionais inconscientes também de escolhas, de erros, daquilo que não deu certo. Então, tem um imenso potencial também de crescimento espiritual, né? E é interessante aqui a cura, que é o grande curador, Quiron, né? Ele simboliza como o curador ferido. Ele cura a ferida dos outros, mas não cura a sua própria ferida. Então, é onde aquilo que dói na gente, né? A gente sempre tem um ponto mais sensível. Então, aqui é interessante como uma cura espiritual por meio do serviço desinteressado. Isso cura a nossa alma, a caridade. Vamos lembrar que a casa 12 fala sobre a caridade, o servir, né, sem remuneração, né? Então a gente vê aqui que tem um imenso potencial do serviço, uma reflexão e uma solidão criativa, no caso. Então eu preciso me isolar, eu preciso, sabe, cuidar do meu mundo interior de forma silenciosa, oculta e privada, para que a gente possa se fortalecer e assim poder ajudar as demais pessoas, tá bom? Então aqui tá falando de individualidade também, né? Quiron em Ares, curar a nós mesmos, porém numa casa coletiva de casa 12. Então, vamos lá, esse sol leonino aqui, ele tá bem interessante. Aliás, a gente já tem a oposição natural aqui, né, de muito tempo desse sol
é oposto a Plutão. Então, agora, essa conjunção de Plutão com Mercúrio é interessante porque traz para a gente um pensamento rápido na comunicação, expressão, né? Uma centelha de criatividade, curiosidade, uma autoexpressão, de fato, no sentido da originalidade sincera. Então, é muito bom para artistas, escritores, intérpretes, pessoas que estão no palco da vida. Mas isso reflete também para nós, né? Nós, né? Como nós nos comunicamos, como nós nos expressamos, tá bom? Então isso mostra interessante para a gente aqui como a gente pode interagir com as demais pessoas, como que a gente é convidado, como que nós somos notado, percebido, como a gente pode ser de forma original também, tá bom? Aí a gente também tem um aspecto interessante também aqui da Lua. Essa Lua aqui, ela tá oposta a Vênus, tá? Então é uma oposição. Aqui traz pra gente um vai e vem, um confronto emocional com os nossos desejos, por exemplo, né? Então, essa parte do nosso emocional do relacionamento, como que a gente pode ter essa conexão do amor que deve ser sentido, né? É o conflito de como eu sinto as expectativas externas, por exemplo, do equilíbrio emocional, né? Então, criar relacionamentos harmoniosos também, tá? Uma autoconsciência também para o crescimento. Será que esse relacionamento traz uma satisfação emocional, um equilíbrio emocional? Eu coloco em xeque aquilo que eu sinto e aquilo que eu valorizo também. Tá valendo a pena? Isso em tudo, tá? Não só do âmbito do amor, mas dos negócios, do dinheiro, daquilo que eu dou realmente valor, tá bom? Aí a gente vê aqui um trígono, que são planetas interessantes aqui, são planetas harmoniosos no elemento fogo, Saturno em Áries com Sol em Leão. Isso é muito interessante, porque traz pra gente pensamento claro, confiabilidade, né? Então aqui a gente valoriza a ordem, a gente está tendo uma sabedoria fundamental, por exemplo, planejamento, né? As coisas medidas, corretas, adequadas, né? Com uma noção, com ponderamento, tá? Isso é muito interessante para acordos comerciais também, globalmente falando do que está acontecendo. Então é interessante esse Sol leonino, vale lembrar que Leão rege a autoescalada, rege, por exemplo, reis, rainhas, quem manda, politicamente falando, porque a gente está falando de Saturno também, né? Saturno rege os grandes líderes, né? Na parte até política, globalmente falando, a parte de um trígono fluido de negociações relacionado aos negociadores e líderes do mundo, tá? Um Sol leonino com autoridade, tá bom? Grandes patentes ali, grandes potências mundiais, grandes líderes mundiais. Saturno também fala sobre a reputação de liderança política executiva do alto grau de patente e de quem lidera, tá bom? Bem, é interessante que já Netuno também pega essa carona relacionada ao Sol também, tá bom? Então a gente tem aqui esse Mercúrio também fazendo trígono com Netuno, um aspecto harmonioso, também intuitivo, muito bom para expressão artística, comunicação, né? No caso, a gente pode ter um pensar mais poético, criativo, sonhador, né? Também pode no setor espiritualmente falando também, tá bom? De forma emocional, criativa, que confere profundidade às palavras e às ideias também, tá bom? Aí a gente tem Mercúrio em oposição a Plutão, né? Bem aqui, no meio aqui. Isso pega globalmente falando na nossa vida pessoal, tudo que eu tô falando aqui é um aspecto de tensão e o desejo de descobrir verdades profundas, a necessidade de comunicar abertamente, no caso. Então,
precisa vir à luz essa comunicação aqui, tá? De uma imposição, no caso. Então, o que, que a gente pode ter aqui? Dificuldade de compartilhar os pensamentos, as minhas estratégias, por exemplo. Então, pode parecer muito incisivo, né? Então, as conversas muito calorosas e intensas também, né? A parte que está oculta ali do que eu preciso negociar, alguém está escondendo o jogo aqui. Então, precisa vir às claras, né? Então, essa profundidade, né, de Plutão relacionado a essa clareza leonina, né, daquilo que tem que ser acordado, tá bom? Então, é como se fosse uma comunicação muito profunda, mas muito transformadora também, né? Então, e decisória, porque aquilo que você está comunicando, no caso, é aquilo que deve vir à luz. Então, acordos que estão ali sobre sigilo, sobre segredo, tem que vir à luz para que possa ser ali em comum acordo, como um equilíbrio de partes, tá bom? Por isso que chama oposição, que é um grau aí de conflito, se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Então, o ideal aqui é que ambas as partes entrem em acordo. Então, seja você na sua empresa, como que você se comunica com o seu cônjuge, como que você se comunica nas negociações. Não pode esconder aquela carta na manga, tem que vir à luz ali e negociar francamente e abertamente. A gente tem o sol aqui também. Então a gente tem que iluminar esses assuntos escondidos, guardados às sete chaves, e aí trazer à tona para o esclarecimento, tá bom? Aí a gente tem essa conjunção maravilhosa, que é muito, muito forte, né? Aqui traz um aspecto de generosidade, de calor humano, aqui irradia mais a positividade, atração pela beleza, experiências significativas também, otimismo e confiança, tá bom? Traz pra gente também um apoio, benefícios e equilíbrio entre idealismo, né? Que é idealismo e expectativas realistas, tá bom? Então, traz pra gente, tanto na nossa vida pessoal, né, do que a gente quer, quanto na vida, quando a gente está falando de astrologia mundial, tá bom? A Vênus está muito exigida, ela está tendo muitos aspectos aqui. Você vê que Vênus faz aqui uma quadratura com Saturno, depois ela faz uma oposição também aqui, né? Então ela está sendo muito bombardeada nesse sentido, tá? Então essa quadratura traz para gente limites emocionais, né? E desconfiança, né? A pessoa costuma, por exemplo, se relacionar de forma muito cautelosa, né? Por conta de decepções passadas, de rejeição. Então, prioriza aí a parte de segurança da expressão emocional, tá bom? Se a gente for levar para a vida da astrologia mundial, então uma certa desconfiança por partes, né? Olha, será que não foi tão harmonioso? Será que eu posso tentar de novo? A pessoa fica com o pé atrás, porque Saturno é o limitador, né? Então, quando a gente fala de Vênus, a gente fala sobre o amor, mas a gente pode falar também de acordos, de harmonia, de conciliação. Então fica aquele pé atrás, tá bom? Aí mais uma vez aqui também a Vênus aqui fazendo uma quadratura com Netuno. Então a gente pode ter assim, é como se tivesse com ideais ali nas nuvens, né? Ideias confusas, relacionamentos confusos, né? Idealização, por exemplo, que não é possível, né? Então a gente não consegue distinguir aí a realidade do que é concreto, tá? Então aqui é interessante ter aqui um pé no chão, até porque Saturno está aqui. Então a gente não pode simplesmente idealizar uma coisa sem ter uma concretização dos fatos, né? Se eu tenho a capacidade de suprir aquilo que eu acordei a fazer, que eu realmente consigo entregar, eu prometi, eu fiz,
Então, tanto em acordos quanto até negócios, se você tem certeza que você fez a sua pesquisa de mercado, você tem toda a capacidade de gerir a sua negociação, aí sim é tranquilo, tá? Mas quando a gente tem esse Netuno, então a gente tem que ficar com os pés no chão. Mas aí, como a gente tem aqui saídas interessantes com outros planetas, a gente já consegue equilibrar. Então, por exemplo, aqui, só para a gente falar dessa parte de negociação entre os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil ele não pode se posicionar nem para um e nem para outro, porque ele precisa das duas potências. Então, o Brasil sempre foi aquele que tem o contato com todo mundo, amigo de todo mundo. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o último a se posicionar a favor dos Estados Unidos. Então, ele foi pressionado nesse sentido. Quando começou a estourar aí a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi um dos últimos a se posicionar. Então, o Brasil não deve escolher ou a China ou os Estados Unidos. Ele tem que estar imparcial. Ele é o Libra. O Marte em Libra aqui, por exemplo. Então, ele tem que estar ali. Aliás, não só o Brasil, porque não estou nem tirando o mapa do Brasil, estou tirando o mapa do céu astrológico. Independente de qualquer coisa, o lado libriano, ele tem uma beleza tão grande, porque ele tem esse lado aí equânime dos dois ali, né? O meio termo. Então, eu tenho um equilíbrio, eu tenho uma balança ali. Então, com esse Saturno muito exigente e bombástico que está no signo de Áries, tá bom? É uma pressão ariana, é uma pressão ariana em cima da sua regência, que é Marte. Então, aqui é um aspecto de conflito interno, de ambição, de limitação percebida, né? Uma limitação percebida. Alguém pode ser muito limitado nesta questão, tá bom? Seja no trabalho, seja em negociações, tá bom? A gente fala de limitação também, tá bom? Então é interessante, é como se indivíduos possam se sentir divididos entre, por exemplo, uma motivação e uma insegurança também, né? Surgem desafios também. Então é como se a gente se sentisse pressionado também. Então a gente tem que desenvolver uma força interior, né? Aprender a confiar na capacidade de superar os obstáculos, né? Com perseverança, confiança para seguir em frente. Então, é saber ser imparcial aqui para todos. Então, de qualquer forma, a gente também vai ter saída com esse Marte com Urano, né? Então, é uma saída rápida, criativa também, é um aspecto harmonioso de expressão, de individualidade, né? Aqui traz também tendências de prosperação, tudo que envolve a parte de inovação, engenharia, tecnologia elétrica, né? Então a gente tem esse espaço aí para a inovação de novas ideias, novas parcerias, novas tecnologias, que a gente está falando de Libra, né? Então, novas parcerias, acordos, né? Sobre isso. Então, percebe que do mesmo jeito que tem essas oposições aqui, um X, vários X aqui, a gente tem saídas interessantes. Então, sempre quando tira um mapa astral ou qualquer trânsito, vai ter desafio e vai ter oportunidade ao mesmo tempo, né? Então, você vê que já tem saídas aqui por todos os lados, né? E a gente agora tá falando de coisas boas, mas vamos falar da oposição agora com Netuno. Então, a gente tem essa oposição de Marte com Netuno, que traz, por exemplo, uma tensão. Por exemplo, é como se o indivíduo às vezes tem dificuldade de distinguir a ação inspirada e um certo tipo de escapismo, por exemplo, de não conseguir enxergar a realidade. Politicamente falando, atitude da nossa parte também, tá bom? Aí vocês encaixem de acordo com a vida de vocês, tá? Então, é uma energia muito sensível e difusa, mas também profunda, né? Então, aqui a intenção é ter uma consciência e clareza emocional, tá bom? Então, a gente precisa ter essa parte de clareza, de distinguir entre ação
ação e inspiração e o que é escapismo, o que é idealismo. Vale lembrar que a gente está com essa força aqui dos dois planetas conjuntos em Áries, né? Então, essa ideologia cega, que eu não consigo enxergar um palmo na frente, né? Então, seja lá o que for das minhas crenças, das minhas atitudes, porque a gente está falando de Marte, fala de atitude, para onde eu vou, eu tenho clareza para onde eu vou, o que eu quero, né? Se eu estou fazendo movimentos, por exemplo, sem uma definição clara, tá? Definitivamente, então, a gente precisa abrir essa cortina de fumaça para poder seguir em frente, seja lá em relacionamento, seja lá no trabalho ou em conflitos globais através de ideologias, tá bom? Políticas, porque tem Saturno do lado também. Agora, um outro trânsito muito bom, interessante aqui, que é desse trígono de Plutão, né? A gente tem esse Plutão com Urano aqui, sensacional. Aqui traz pra gente aqui bastante movimento relacionado à inovação, a saídas interessantes, daquilo que a gente não via saídas. Que a gente fala, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, como a gente pode seguir aqui da originalidade, estratégia, né? Resistência, por exemplo, força, estratégia, disciplina, né? Então a gente se esforça, Marte com Plutão, agora eu tô falando, tá? Marte com Plutão dá essa tônica de abordagem firme nas posições de liderança e de transformação profunda. É uma capacidade inata de cavar os obstáculos profundamente e cortar o mal pela raiz, de maneira rápida e eficaz. E agora, Urano com Plutão, que a gente vê? Saídas interessantes com um aspecto harmonioso, forte com uma sensação interior de mudanças também, né? Então, radicalmente aqui, motivados para melhorar a própria vida, com originalidade transformadora, com expressão fundamentada e eficaz, inovador, progressista, dinâmico. É como se a gente tivesse que dentro da gente, por exemplo, traz uma forte sensação interior de mudança necessária e possível, né? Então, é como se o mundo precisasse de uma mudança necessária, né? Profunda, porque a gente está falando de Plutão também, e drástica e rápida, né? Que a gente está falando de Urano. Então, é como se a gente tivesse já no caminhar ali de uma transformação mais radical e que precisa, que a nossa sociedade precisa, tá bom? Aí a gente tem harmonias também, Netuno em sextil com Plutão. Aqui a gente tem, né? Em sextil com Plutão. Então aqui é um aspecto de harmonia também, sutil, poderoso, né? Então é um crescimento interior, uma cura coletiva que incentiva, por exemplo, a pessoa com muita transformação e profundidade, né? Por parte da nossa vida, né? Então é como se a gente tivesse chamado da espiritualidade, contribuindo para um mundo mais pacífico, consciente, né? Então é interessante a gente ter essa abordagem mais gentil, né? A gente tem que ter, ajudar os outros também a curar as feridas, né? Isso cabe muito do que eu falei de Quiron também, ajudar os outros a curar as suas profundas feridas emocionais e sociais, tá bom? E a gente também tem outro sextil muito interessante, que é Urano com Netuno. Aí a gente vê aqui Urano com Netuno aqui também, então traz realmente, olha, esse trígono aqui, esse sextil, perdão, apoiado em trígono, no grande trígono de ar, traz assim realmente uma profunda mudança social, tá bom? Para todo mundo, para o mundo inteiro. Quando a gente está falando de Netuno, a gente fala de sutileza, tá bom? Então a gente fala desse campo sutil, é como se a gente tivesse com uma inspiração espiritual, é como se cada vez mais a gente se abrisse para insights sutis, porém transformadores, tá bom? Então, para todos nós, eu acho que o céu tem desafio, tem, mas olha, eu nunca fazia tempo que eu não via um céu com uma configuração tão inusitada,
né? Então, cabe a gente se conectar com essas energias de transformações. Quer queira, quer não, precisamos nos transformar, tá? Para a gente evoluir de alma, para que a gente possa ser feliz internamente e atingir o contentamento interior. Porque a gente pode estar rodeado de materialismo, né? Mas o contentamento da alma, quando a gente está falando de Netuno, dessa energia sutil, é que está carecendo no mundo, né? Por exemplo, uma oração, uma caridade, a gente sentir o outro, a gente se doar para o outro de maneira desinteressada, tá bom? É aquela coisa que a gente não espera nada em troca. Casa 2, a gente não espera nada em troca. E sim, a gente faz por amor. A casa 12, a gente fala como assim, é por amor, tá bom? Não é para mim, é para todos.